Rey Skywalker, Capitã Marvel, She-Hulk, Galadriel e Mulan live action. Essas são algumas personagens que foram duramente criticadas pelo público em seus respectivos filmes ou séries. E eu não sei se você percebeu, mas todas são protagonistas femininas fortes e empoderadas. E eu acho que isso só pode significar uma coisa, né? A audiência machista e misógina não conseguem ver uma mulher ocupando um espaço de poder nem na tela. Beleza, é uma hipótese. Mas olha essas daqui. Sarah Connor, Ellen Ripley, Beatrix Kiddo, Clarice Starling e a própria Mulan na animação. Essas são protagonistas femininas fortes e aclamadas pelo público. E são apenas algumas. Nós temos ainda inúmeras outras personagens que ajudaram a moldar o cinema e o imaginário da nossa sociedade hoje. E essa história de mulheres no cinema já diminui muito, ou praticamente invalida a hipótese da audiência ser formada por um bando de machitos malucos que odeiam um filme só porque eles têm mulheres protagonistas. Mas então por que personagens femininas empoderadas estão sendo tão criticadas hoje? E é essa dúvida que eu vou tentar sanar pelo menos um pouco com esse vídeo. Antes de tudo, não se esqueça de já deixar o gostinho gostoso, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Pelo menos isso me mostra que vocês querem que eu faça mais material como esse. Se você quiser me ajudar muito, vire um membro por uma mixaria por mês. Para de ser pão duro. Então vamos lá. Não é surpresa pra ninguém que essas chamadas protagonistas empoderadas estão na berlinda da crítica hoje, pelo menos na crítica da audiência. E talvez a maior acusação que se faz hoje contra essas protagonistas empoderadas modernas é a de que elas seriam arquétipos de Mary Sue. E para você que não sabe, Mary Sue é um arquétipo de personagem na ficção muito idealizado e perfeito dentro do universo apresentado. Ele não teria falhas, não cometeria erros e a sua importância seria supervalorizada na narrativa. E de maneira geral, é uma personagem considerada chata e rasa, justamente por não encontrar nenhuma dificuldade real na história. Pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres, mas é geralmente usado para caracterizar mulheres, com o termo Gary Stu reservado para homens. Mas até para você que já conhecia o termo, a origem dele é a chave para a gente saber se essas obras modernas retratam ou não as protagonistas como Mary Sue. Se a gente fosse usar a mesma lógica dessa crítica rasa de rede social, diríamos que o termo foi cunhado por homens machitos que não aceitavam personagens femininas fortes. Mas, na realidade, Mary Sue era de fato uma personagem fictícia dos anos 70 e criada pela escritora Paula Smith para fazer uma paródia de Star Trek chamada de A Trek's Tale. Era para ser originalmente uma crítica em que ela faria uma sátira das populares fanfics criadas pelo público de Star Trek da época. Paula Smith acreditava que, de maneira geral, essas fanfics sempre apresentavam personagens mulheres jovens, com seus 20 e poucos anos, lindas e sensuais, que apesar da pouca idade, dominariam várias habilidades diferentes e ainda teriam uma força descomunal para o seu tamanho, além de serem amadas por todas as outras personagens e conseguirem puxar um protagonismo para si mesmas que nunca existiria no material original. Então a gente percebe que a Mary Sue foi criada tendo em mente adaptações de obras consagradas que acabavam idealizando demais alguma mulher. Isso te lembra alguma coisa? E se você não viu nenhuma personagem moderna se encaixando nessa descrição que a Paula Smith nos faz, então olha um trecho do próprio texto da Paula em que ela satiriza essas personagens femininas. Nossa, glorioso! Pensou Mary Sue quando ela pisou na ponte de comando da Enterprise. Aqui estou eu, a tenente mais jovem da frota, com apenas 15 anos e 6 meses de idade. Então, Capitão Kirk se aproxima dela. Oh, tenente, eu te amo loucamente. Você viria pra cama comigo? Capitão, eu não sou esse tipo de garota. Você tá certa, eu respeito você por isso. Aqui, assuma a nave por um minuto enquanto eu vou pegar um café pra nós. O Sr. Spock então entra na ponte de comando e pergunta: o que você está fazendo no assento de comando, tenente? E Mary Sue responde: o capitão me disse pra ficar aqui. Impecavelmente lógica. Admiro o seu raciocínio. E assim, gente, aqui já é inegável a semelhança com obras modernas, né? Uma jovem mulher, sem nenhuma experiência ou treinamento, que se mostra muito melhor do que todo mundo em qualquer coisa e acaba sofrendo preconceito por ser linda. Esse é basicamente o roteiro de qualquer filme da Disney nos últimos 5 anos. E essa cena da Mary Sue na Enterprise me lembrou muito a Rey na Millennium Falcon.
em que ela ensina pro Han Solo como dirigir melhor a nave dele. O cara que morou uns 30 anos naquela nave, ajudou a derrubar o Império Intergaláctico com ela, tá tomando uma aula de como melhorar a eficiência da nave de uma menina que tem 19 anos e nunca tinha visto a Millennium Falcon na vida. E olha só, se você trocar os nomes Millennium Falcon para Enterprise, Han Solo para Capitão Kirk e Rey Palpatine para Mary Sue, você acaba com o enredo satírico da Paula Smith. E meio que isso pode ser feito com todas as obras que eu citei aqui no começo. Gente, vamos ser adulto aqui. Ninguém criticou essas obras porque é machista. É porque, de maneira geral, as protagonistas são muito mal desenvolvidas. E eu escolhi essas obras especificamente justamente porque é muito gritante o que há de errado nelas. Elas são muito floridas. São estudos de caso. E não é exatamente que as protagonistas sejam Mary Sue, mas elas são tão mal escritas que elas parecem uma paródia de uma história. Elas parecem uma piada. E eu acredito que grande parte do problema venha da própria definição de empoderamento que os roteiristas dão. Pelo que eu vejo, o empoderamento está sendo tratado como a ausência de falhas. Se a protagonista é uma mulher empoderada, isso significa que ela tem que ser perfeita e mais forte do que todo mundo desde o começo da história. Vamos lá, deixa eu ilustrar aqui para vocês. Vamos começar pela própria Rey Skywalker. Ela nos é apresentada quase como Luke Skywalker, uma jovem que vive num lugar distante e deserto, que tá sedenta por alguma aventura na sua vida, e por algum motivo do destino, a aventura chega. Mas Rey não tem de fato nenhum tipo de grande objetivo ao longo dos filmes, nenhuma grande motivação, além de alguém falar pra ela pra onde ela tem de ir. Tanto que o maior problema da Rey é chegar nos lugares, porque quando ela chega o filho chora e a mãe não vê. Mas para criar essa sensação de poder, a história fatalmente enfraquece e diminui as outras personagens, como foi o caso da Millennium Falcon. A menina saber mais que o Han Solo da nave parece um mérito, mas isso é uma falha do próprio Han Solo, que não conhece a própria nave. Isso acontece até com o mais forte dos inimigos, que é fraco perto da protagonista no começo do filme. Rey saiu do seu planeta sem experiência de batalha nenhuma e é obrigada a enfrentar Kylo Ren, o grande vilão da série, em um duelo de sabre de luz. Rey nunca tinha tocado em um sabre de luz até aquele dia, e Kylo Ren era o sobrinho de Luke Skywalker, filho da princesa Leia, e passou a vida inteira treinando combate e uso da força. E por incrível que pareça, Rey vence o vilão num duelo em sua primeira batalha, no primeiro filme da franquia. E como se isso não fosse o suficiente, quando ela vai ser treinada, ela descobre que o seu mestre, o próprio Luke, também era um fraco, e ela também o humilha e o vence numa batalha. E nos dois filmes que você deveria ter um desenvolvimento da personagem, você não tem. Ou ela já é muito superior, ou os outros são muito inferiores. E isso tira a sensação do heroísmo que ela deveria passar, porque é tudo muito fácil. Nada requer um grande esforço, muito menos um sacrifício. E até no filme que ela treina, no Rise of Skywalker, o episódio 9, adivinha só, ela não tem mestre, ela treina sozinha, ela aprende com oxigênio, não sei. Tudo é feito para que ela seja o máximo autossuficiente possível, para que ela não tenha nenhuma fraqueza, nenhuma falha. E isso nos distancia da personagem. Isso não engrandece a Rey Skywalker em nada. Faz parecer que a aventura dela é um passeio no parque, entendeu? E esse superpoder da protagonista feminina moderna fica muito mais claro comparando as duas Mulans, o live action e a animação. Em seu live action, Mulan se mostra uma exímia guerreira desde que tem, sei lá, seus 5 anos de vida. E é literalmente isso. As suas habilidades quando era uma criança já eram tão completamente absurdas que nada mais na história faz o menor sentido a partir dali. Primeiro, ela sofria aquele velho machismo de que mulheres eram inferiorizadas na sociedade chinesa antiga. E embora houvesse mesmo muita opressão na época, nesse caso em específico, isso não faz o menor sentido. Porque a Mulan se mostra alguém com superpoderes. Ela tem superpoderes, gente. Que sentido faria algum exército impedir alguém com superpoderes de lutar? E segundo, de novo, não existe desafio para a protagonista. Como acontece com a Rey, Mulan é naturalmente melhor e mais habilidosa do que todo mundo. E seu maior problema é chegar até o vilão. A própria cena em que a Mulan tá começando o treinamento dela já nos mostra que ela é muito mais habilidosa do que o melhor guerreiro daquele batalhão que treinou a vida inteira. A menina sem treinamento militar é melhor do que o melhor soldado, entendeu? Como que você compara isso com a animação, que é exatamente o oposto?
No desenho animado, Mulan é uma mulher um pouco menos delicada do que as outras, mas que não tem nenhum tipo de habilidade especial. Ela é só uma menina normal e só vai participar da guerra porque acredita que seu pai não tem condições físicas de ser chamado. E pensa assim, o que é mais grandioso? O que faz a gente se conectar mais com a personagem? A menina que nasceu pra lutar e tá indo no lugar do pai pra guerra, ou a pessoa que é só uma menina normal, nunca nem treinou na vida, mas sente que não pode deixar o pai ir, porque vai ser uma sentença de morte. Qual personagem aí já tem um início mais cativante? Como que a gente vai se identificar com alguém que é melhor que todo mundo? E ao contrário do live action, na animação, ela de fato encontra muitas dificuldades no treinamento. E olha só, a força física é uma das principais, mas é justamente essa discrepância com os homens que faz ela pensar de maneira diferente para resolver os problemas. E é notável que na animação, mesmo que sem querer, ela consegue apaziguar um grupo de homens, fazê-los esquecer das suas diferenças e ainda trabalhar em equipe, mostrando o valor do toque feminino até durante uma guerra. E é claro que ela se desenvolveu fisicamente também, a animação mostra isso. Mas aquilo que era considerado uma fraqueza no começo da história, que eram esses traços femininos, foi a peça fundamental para o exército chinês ter a vitória. Olha que bonito a lição aí. Nossa, parece até que esses roteiristas não veem poder na feminilidade, né? Mas isso deve ser só uma invenção da minha cabeça delirante. Mas o que fica claro é que falta muito balanço, falta muito equilíbrio no desenvolvimento dessas personagens. Como eu já disse, essas protagonistas não têm falhas, elas não têm um arco de crescimento, que elas encontram barreiras e desafios a superar. Até quando elas vão treinar, elas já são mais poderosas do que os mestres. E quando você tem uma personagem que é tão poderosa assim, fica muito difícil dela não parecer arrogante, que é exatamente o caso da Capitã Marvel, pelo menos a representação dela nos cinemas. Porque além de ter todo esse problema dela não ter fraquezas e ser extremamente mais poderosa do que qualquer outro ser na galáxia, e não tem exagero nisso, ela é de fato um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Mas o filme inteiro é simplesmente 2 horas do ser mais poderoso da galáxia, se lamentando de como que a vida dela é difícil, pelos motivos mais patéticos que eles conseguiram arrumar, de como ela sofre muito machismo na vida, e como isso interferiu na sua carreira de piloto de avião. Mesmo que ela possa voar até outro planeta, ela queria pilotar um aviãozinho pra ir na padaria, sei lá. Como ela é injustiçada porque ela tem a aparência de uma modelo internacional e algum caipira maluco chavecou ela de maneira grosseira, e agora ela se vê obrigada a roubar a moto do cara mesmo quando ela pode voar. Cara, isso não é uma filha da puta? Uma mulher que voa, solta raio, é linda e fica reclamando porque os outros não aceitam quem ela é. Não parece ser mais um defeito dela de ligar muito para a opinião dos outros? O que eu quero dizer é que é uma questão muito pequena pro tamanho da personagem, pelo menos para dar tanto enfoque assim na história, como se esse fosse o grande problema da vida da Capitã Marvel. Imagina a mulher com o poder de destruir o planeta, reclamando que a sociedade é machista, que ela não tem oportunidades na vida. Isso deixa a história muito parecida com uma paródia. Tudo parece uma piada. E no quesito de ser uma piada sem querer ser uma piada, She-Hulk conseguiu superar todo mundo. Porque olha só, Jennifer Walters já era uma mulher de sucesso antes de virar She-Hulk. Era uma grande advogada, tinha uma carreira consolidada, amigas, uma vida badalada, estava super bem resolvido. Quando ela vira a She-Hulk, em uma cena completamente inconcebível também, em que ela sofre um acidente de carro com Bruce Banner, e ele fica inconsciente e ferido, e ela não. O impacto foi suficiente para desacordar o Hulk, mas uma mulher comum sobreviveu quase ilesa. Enfim, após ela se transformar na She-Hulk, fica claro que ela consegue controlar seus poderes melhor do que Bruce Banner. Por quê? Porque ela é uma mulher empoderada, ela não pode ter falhas. E de novo, o roteiro precisa criar um motivo para ela conseguir controlar a raiva melhor do que o próprio Hulk. E aí eles usam a carta repetida e tão batida do machismo novamente. Jennifer Walters controlaria sua raiva melhor do que o Hulk, porque a sociedade é machista e isso obrigou ela a manter um autocontrole toda vez que algum homem a chaveca ou menospreza. O Hulk, o cara que é mandado para outro planeta para não fazer mal para a humanidade, ele sofreu menos do
que a outra que é chavecada na fila do supermercado, cara. Assim, fica ridículo, gente. Não é possível você ser um adulto e você não ver o quanto que é ridículo esse roteiro. E além disso, ser extremamente pedante por si só, a mesma personagem que não precisava de nenhum tipo de aprovação masculina, começa a usar os seus superpoderes da She-Hulk pra finalmente transar. Ela usa o poder da She-Hulk pra transar com um cara gostoso. Porque parece que nesse universo da She-Hulk, os homens preferem mulheres verdes de 2,5 metros de altura com a massa muscular de um rinoceronte do que uma mulher comum, bonita, rica e inteligente. Como que ela consegue transar mais sendo a She-Hulk? Enfim, no final das contas, o grande problema da She-Hulk foi aceitar que ela era tanto a She-Hulk quanto a Jennifer Walters, mas isso não trazia nenhum problema na vida dela. Então, tipo, qual que é o problema? Ninguém passou por nenhum tipo de engrandecimento nessa história. Essa história nem faz sentido. Eu não sei nem se tem uma história nisso. Juro por Deus, eu não tô exagerando não, dá desespero quando você para pra pensar nesses roteiros. É desesperador. Assim, eu não consigo acreditar que alguém pensou nisso. Falando na ficção, se a personagem não tem falhas e é melhor do que todo mundo, qual é o problema a ser resolvido? Se o problema é só aceitar que você é melhor do que todo mundo, isso não é um problema muito seu, né? Pode ser um problema dos outros. É mais uma vantagem sua. No caso de Galadriel, do novo Anéis de Poder, tudo isso fica aflorado de uma vez só. Na sua apresentação, ainda na sua infância, ela sofria bullying sem motivo nenhum de outros elfos, como se isso fosse algo coerente dentro da história do Tolkien. Mas é engraçado porque na mesma cena também nos é mostrado que talvez os outros elfos crianças ali não gostassem dela porque ela é violenta. Então ela sofre por nenhum motivo e não lida direito com a situação. Aí a gente pula para ela adulta, designada para liderar um grupo de elfos para achar Sauron. E já nas primeiras cenas, ela escolhe deixar um colega elfo morrer numa tempestade de neve, em vez de acampar e descansar um pouquinho, porque isso poderia atrasá-los. Mostrando aqui de novo que ela é mais forte do que todo mundo e não tá nem aí pra ninguém. De novo o traço arrogante da personagem. E só pra gente ter certeza de como ela é superior aos outros mesmo, em um encontro com um ogro do gelo, ela consegue matar o monstro sozinha. E isso não seria um problema, visto que ela é uma elfa com milênios de anos de experiência. Mas esse mesmo orc estava derrotando um grupo de elfos sozinho, e isso significa ou que os outros elfos eram todos inexperientes e fracos, ou que a Galadriel é uma personagem muito mais forte do que os outros. E aí de novo a gente cai naquele problema. Ela é tão melhor que os outros que não existe problema de fato a ser resolvido. Fala a verdade, qual que é o problema da Galadriel? Ela podia ter matado Sauron, não matou porque não quis. E é engraçado essas contradições de Anéis do Poder, porque no fundo eles estão nos falando que a Galadriel é empoderada e tal, mas é uma rapariga. Se apaixonou por Sauron e abandonou a missão. E é isso que acaba virando essas personagens empoderadas. Quando você para pra pensar no roteiro, ele parece uma paródia que mais ofende as mulheres do que empodera elas. E é até cômico pensar que foi esse tipo de roteiro mesmo que fez a Paula Smith inventar a Mary Sue. E aí você vê que além de atrapalhar o desenvolvimento da personagem, essa visão moderna de empoderamento feminino acaba virando piada e até prejudica a imagem das mulheres. Essas obras, na verdade, estão reafirmando visões machistas de mundo com esse tipo de narrativa, o que é simplesmente hilário. O que elas nos dizem é que parece que não importa o quão poderosa, rica, inteligente, bem-sucedida a mulher seja, ou ela nunca vai estar satisfeita, ou vai acabar causando os próprios problemas da vida dela, apenas conseguindo resolver tudo quando ela se aceita como ser perfeito e ungido que ela sempre foi, a despeito dos julgamentos sociais. E dentre essas obras que eu citei e não comparei, como Kill Bill, Alien, Exterminador do Futuro e Silêncio dos Inocentes, nós vemos em todas elas mulheres extremamente fortes, mas que também tinham muitas fraquezas, principalmente quando comparadas aos seus inimigos. E pode parecer até paradoxal, mas elas só são fortes porque elas têm fraquezas. Porque é justamente isso que as transforma em heroínas, é ir além dos seus limites, superar as fraquezas. E eu só não quis discutir mais sobre esses filmes porque esse vídeo já tá ficando gigantesco, né? Então, concluindo, a gente pode ver que muitas dessas protagonistas empoderadas modernas acabam se transformando em algum tipo de arquétipo de Mary Sue,
por causa dessa visão deturpada de que empoderamento significa não ter falhas. E veja, nós temos toda essa discussão sobre cultura woke e lacração hoje em dia, mas esses erros que a gente observou aqui são muito mais grotescos do que qualquer mensagem política que você coloque na sua obra. Ai, vamos lá, vai. Não é o fato da Miss Marvel sofrer machismo que é ridículo. É o fato dela se importar com isso, sendo que ela pode voar pro sol, entendeu? Eu não tô falando que a lacração não é um problema. Eu tô falando que existe algo muito anterior à própria lacração. Esses roteiristas não conseguem fazer uma boa lacração. Parece, na realidade, que eles mais prejudicam os assuntos que eles querem defender. E aí, eu ouso dizer que muito disso, muito dessa deturpação do que é o empoderamento feminino, vem da própria visão de mundo dos roteiristas. Fazendo uma espécie de análise de boteco aqui, acredito que essa visão das protagonistas como mulheres perfeitas que precisam lidar com seres inferiores e com uma sociedade que não reconhece sua grandeza é meio que um self-insert, como se os roteiristas, os diretores ou os desenvolvedores de maneira geral se sentissem assim. Alguém que realmente acredita ser perfeito e coloca a culpa dos seus problemas nos outros. E acusar a audiência de ser machista e misógina porque ela não gosta de uma personagem que claramente é rasa e mal desenvolvida é apenas mais um sinal dessa personalidade narcisista. No final das contas, são apenas mal roteiristas e diretores que são vaidosos demais para assumirem que fizeram um monte de cagada. E aí eles acabam acusando o público de não gostar direito das coisas e reclamar que uma Mary Sue é uma Mary Sue. E aí sim, no questionamento sobre a cultura woke, você pode se perguntar, será que esses estúdios estão dando preferência em contratar roteiristas que são tão fracos e que acabam só causando danos para as franquias só para reforçar uma visão política de mundo? Isso a gente só pode especular. Ou esperar um pouquinho, porque qualquer teoria da conspiração em 2 ou 3 anos vira realidade, né? Então o problema não é que a audiência não gosta de mulheres fortes. Afinal de contas, a audiência também é formada por mulheres fortes. O que nós temos são estúdios e roteiristas que parecem não saber mais o que é uma mulher forte. E aqui, sendo bem sincero, eu não sei nem se eles sabem mais o que é uma mulher e nem o que é ser forte. Imagina uma mulher forte. Senhores, me diga aí, deu pra tirar um pouco das dúvidas? Pelo menos agora fica mais difícil de falar que a gente é machista quando você percebe que todas essas personagens aí são um pedaço de cocô arrastado pelo chão? Me conta os seus sentimentos sobre isso. Me deixa saber o que você pensa, seu pensadorzinho. Não se esqueçam de dar aquele gostinho gostoso, se inscrever no canal para mais conteúdos. Um vídeo desse porte, gente, demora muito mais para ser feito. É por isso que eles vêm com menos frequência. Mas aí eu preciso que vocês me ajudem, compartilhando, dando like, comentando, para eu saber que vocês dão valor nesse tipo de vídeo. Senão também não compensa para eu fazer. Enfim, se você não for um pão duro e quiser muito me ajudar, vire um membro por uma mixaria por mês. É isso que eu tenho para hoje. E fim de papo.